Bom, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer de forma efetiva um controle zootécnico e gerencial da sua propriedade sem utilização de planilhas do Excel. Porque a gente sabe que a utilização de planilhas do Excel pode acontecer vários erros na sua propriedade, né, ocasionando aí má informação, né, e dados inconsistentes. Por isso, a gente vai utilizar uma ferramenta desenvolvida pelo CPT Software, que é do grupo CPT, que chama CPT Fazenda Premium. Eu vou clicar aqui, né, no ícone aqui de lançamento para vocês, para abrir. Após abrir o ícone, ele vai carregar um splashzinho com o nome do software. Quando abrir, a tela vai ser exibida aqui solicitando o login, né, que é o usuário e a senha. Eu vou digitar admin e clicar em entrar. Quando eu entro, a segunda tela apresentada pelo produto é uma tela onde eu posso escolher as propriedades que eu tenho cadastrado aqui no meu software. Então eu vou selecionar uma propriedade aqui, tá? A Fazenda CPT, entrar. Logo de início, o software apresenta para mim uma dashboard com várias informações referentes à minha propriedade que foi selecionada, que é o que eu tenho em caixa, o número de atividades ativas, a mão de obra, o número total de mão de obras utilizadas no mês, no período, o número de horas de maquinário e o que eu tenho aqui de insumo em produtos. Também tem um gráfico com vendas de animais, receitas e despesas na pecuária, incidências de pragas nas minhas atividades agrícolas, né? Receitas e despesas também na minha atividade agrícola, as vendas do mês, um gráfico com as vendas do mês. Também ele exibe aqui os gadgets com as cotações de culturas, ok? Tem aqui também de pecuária, que são boi gordo, frango, suíno, ovinos, bezerros e assim por diante. Ele também exibe aqui cotação de moedas, né? Dólar, euro e libra, taxa Selic e assim por diante. Então essa é a nossa dashboard. Aqui em cima no topo, ele exibe para a gente algumas informações, como avisos de referente a produtos que estão com estoque abaixo, se tem boletos que estão vencidos e precisam ser pagos, lotes vencidos de produtos que podem ser cadastrados, se existem visitas e movimentações pecuárias que precisam ser trocadas porque já passaram da data prevista, né? Animais que expiram, né, a vida útil no lote, existe pesagens em atraso e assim por diante. Ele dá uma gama de informação para vocês aqui. Também os agendamentos do dia que foram feitos, ok? Agora a gente vai para a parte de controle de reprodução. Aqui na parte de controle de reprodução, é permitido você fazer tanto o controle de reprodução individual, que pode ser do tipo monta natural, monta controlada, inseminação, fecundação in vitro e transferência de embrião. Ele dá para você aqui uma listagem de todos os status das fêmeas, das suas reproduções que foram colocadas aqui, quem é o reprodutor, quem é a matriz e o método que foi feito e a situação atual. Se você clicar aqui em visualizar, ele vai exibir para você aqui todos os status que foram colocados aqui e os dados das matrizes e do reprodutor, ok? Também é possível ver aqui todas as despesas que foram feitas, lançar despesas referentes às reproduções. Logo depois, a gente vai para a movimentação pecuária. Aqui, existe uma lista com todas as movimentações pecuárias que você possui na sua propriedade. E você clicando em cima da movimentação pecuária, ele vai levar para você e exibir todos os dados referentes à sua movimentação. Aqui, eu faço todos os lançamentos dos meus animais. Então, o que é possível fazer aqui? Além de colocar os animais na minha movimentação pecuária, eu posso fazer as visitas de animais, né? As visitas podem ser feitas em atividades agrícolas, em patrimônios ou benfeitorias, no caso currais e assim por diante, e talhões arrendados. Se o cliente possuir, né, um talhão arrendado aí, ele pode colocar a visita dos animais nesse talhão, ok? Aqui embaixo existe uma listagem com todos os lançamentos que foram feitos no período, né? O período está aqui em cima. Os dados da atividade, os animais que estão nessa atividade. Aqui também é possível fazer o lançamento, editar os dados do animal, fazer a pesagem do animal, por aqui, fazer também a produção do animal, o controle de produção do animal, ok? E fazer também a mudança de fase ou transferência do animal. A transferência ela pode ser feita tanto para atividades, para outras atividades, como para outras fazendas, ok? Se o cliente possuir mais de uma fazenda, ele pode transferir o animal entre fazendas. Aqui em cima
a gente tem aqui os manejos realizados também na atividade. Quais são os manejos? O lançamento de insumo e produtos. Pode ser que o uso de insumo e produtos pode ser vacinas, né, ração, sal mineral e assim por diante. Esses podem ser produtos da própria produção da propriedade, quanto de produtos externos, ok? Aqui eu posso adicionar eventos, se eu quiser marcar eventos para poder fazer na minha atividade, por exemplo, eu quero fazer a vacinação dos meus animais e eu marco aqui um evento, vacinação, quem vai ser o usuário responsável por a vacinação e coloco o dia que vai ser feita essa vacinação. Se é o dia todo, se é um evento de horas, então eu coloco aqui dia todo e marco que vai ser para o dia 6, ok. Aí eu marco ok, está agendado a minha vacina. Aqui também em manejos é possível fazer a pesagem do animal, dos animais, né? Eu posso colocar pesagem, eu posso ir adiante, ele vai mostrar para mim todos os animais, qual o peso dele na última pesagem, qual o peso médio dele que eu estou colocando aqui e se tiver alguma atualização de valor, ok? A data que foi feita a pesagem e assim por diante. Em manejos também é possível colocar a produção do animal. Quando eu coloco produção do animal aqui, ele lista para mim todos os produtos que eu tenho disponível. Eu vou colocar aqui leite. Se eu quiser cadastrar um novo produto também é possível. A data da produção, né? Qual o valor unitário do produto. Eu coloquei aqui 1,50 e eu posso ir em diante. Aqui ele vai mostrar para mim todos os animais que eu tenho disponível para poder lançar aqui. Tanto fêmeas quanto macho. Aí eu posso colocar aqui a quantidade que foi, né, de produção. E vou colocando e assim por diante. E ele vai lançar para mim a produção. Se eu não quiser colocar para os demais, não precisa. Ok? Ok. Todos esses eventos também podem ser feitos aqui na atividade pecuária. Também pode acontecer de lançar despesas que estão extras, né? No caso aqui eu posso colocar despesas com veterinário. Posso colocar de onde vai ser retirado esse dinheiro, né? Se é pagamento a prazo, se é pagamento à vista, o número de parcelas que foram feitas para esse pagamento e o valor que vai ser pago. Então aqui ele tem várias funcionalidades para poder gerenciar aqui a sua atividade, né? Então eu vou colocar aqui máquinas alugadas. Eu coloco aqui despesa com máquinas alugadas, coloco o valor aqui, né, que vai ser utilizado, que é o pagamento de R$100. Embaixo eu ponho o número de horas, eu vou colocar aqui foram 8 horas. E está lançado uma despesa aqui. Aí eu coloquei a prazo, ele vai fazer um agendamento para mim de quanto foi feito, ok? Na ocorrências, eu posso colocar aqui se houve uma ocorrência decorrente de alguma doença com os animais ou alguma outra coisa que pode ter acontecido. Eu posso colocar aqui mastite. Eu dou próximo, seleciono os animais que tiveram essa ocorrência, vou desmarcar todos aqui, vou selecionar apenas uma vaca dessa, eu dou ok. Ele vai ser lançado essa ocorrência, ok? Então aqui pode ser feita tem várias opções para você executar aqui na sua atividade pecuária. Se você quiser trocar de atividade, você pode selecionar aqui em cima aqui e rapidamente você consegue mudar de atividade. Utilizando o módulo controle zootécnico, o software ele tem vários relatórios disponíveis para o usuário. Os relatórios como produção animal, inventário da propriedade, produtividade agrícola, análise quantitativa e assim por diante. Eu vou mostrar para vocês aqui o relatório de produção animal. Quando você clica no relatório de produção animal, você aqui seleciona qual produto. Eu vou colocar aqui o leite que nós lançamos, e que tem vários lançamentos. E aqui eu posso selecionar por atividade, se eu quiser. Ou se eu não quiser, eu deixo aqui. E eu posso fazer um filtro por cada animal, né? Eu posso fazer a agregação dos animais, o total de lote, de cada lote, que no caso eu não tenho lote cadastrado, mas eu vou utilizar os animais aqui. Aí ele vai me dar aqui a produção de cada animal e a data que foi feita essa produção, ok? Também eu tenho relatório de inventário da propriedade. Inventário da propriedade. No relatório de inventário da propriedade, eu tenho todos os dados referentes a patrimônio, animal, lote, insumos e produtos, armazém e benfeitorias da propriedade, os talhões e assim também como as suas áreas e o valor médio de arrendamento do talhão, o valor que foi depreciado dos armazéns e benfeitorias, dos patrimônios, né, os insumos e produtos, né, os valores que eu tenho em estoque, o estoque atual, o valor unitário de cada produto, e também os animais e o valor dos animais, ok? Então esse é o relatório de inventário da propriedade.
Também tem um relatório de receitas e despesas diretas da propriedade. Receitas, despesas e receitas diretas da propriedade. Aqui, nos despesas e receitas diretas da propriedade, eu tenho aqui as informações referentes aqui, o RBT, o COI e o MBT de cada atividade minha, né? No caso aqui eu tenho as agrícolas e as pecuárias. Pode ser filtrado também só por pecuárias. Já tem um gráfico aqui também com os dados e essa é a apresentação toda. Também a gente tem aqui um relatório de histórico do animal. Se eu quiser saber todo o histórico do meu animal, eu posso vir aqui no relatório de histórico do animal. Aqui eu posso selecionar por lote ou controle individual, que o software permite. Se eu seleciono um animal aqui, ele vai me dar todos os dados referentes a esse animal, né? A espécie, né? O sexo do animal, a raça dele, né? Se ele é vinculado à fazenda ou não é, né? Eu tenho aqui os dados da pesagem, das pesagens do animal, as ocorrências que tiveram com esse animal, né? Os medicamentos e vacinas que foram aplicados nele, as mudanças de fase quando ocorreram, as visitas e ocupações e os lançamentos desse animal. Se eu tiver aqui uma produção, um lançamento, uma despesa com esse animal, que seja, ela vai estar toda no histórico dele, ok? Se ele teve doença e assim por diante. Todos esses dados vão estar no histórico do animal. Depois, a gente vai conhecer o relatório de índice de crescimento. No índice de crescimento também, eu seleciono tanto por lote quanto por animal. Eu seleciono o animal aqui e ele vai me dar aqui todos os dados, se eu quiser selecionar por animal, né? Qual a quantidade de ração que foi fornecida por esse animal, para esse animal nesse período de 30 dias, o peso final do animal, o ganho de peso que ele teve e qual foi a conversão alimentar. A quantidade de alimento que eu forneci e a quantidade de peso que o animal ganhou, tá ok? Aqui no ganho de peso médio diário, eu tenho aqui o nome do animal também, o número de dias que foi feita essa pesagem, o peso total do animal, o ganho de peso e qual que foi a média diária de peso. Eu posso selecionar aqui, se eu não quiser filtrar por animal, eu tiro o filtro aqui e ele vai me listar todos os animais que eu tenho e qual foi o ganho de peso deles, tanto da conversão alimentar, quanto a média de peso diário. E aqui eu posso selecionar os períodos que eu quiser, ok? Medicamentos e vacinas. Aqui eu volto aqui, medicamentos e vacinas. Medicamentos e vacinas. Aqui eu tenho todos os medicamentos, né, que é o tipo de insumo, que foi aplicado e qual animal que recebeu esse medicamento ou vacina e qual atividade que foi feita. Então, se o usuário quiser fazer um controle, se você quiser fazer um controle efetivo aí de todas as vacinas que foram aplicadas para o seu animal aí, todos os produtos em insumo, você vai conseguir de forma perfeitamente aqui, por período ainda, ok? Também o software possui um relatório que mostra a árvore genealógica dos animais. Então eu venho aqui em genealogia, eu seleciono qual que é o animal, a matriz, eu vou digitar o código dela aqui. Seleciono qual é o reprodutor. E clico em exibir a árvore. Ele me dá aqui a genealogia desses animais, ok? Quais foram as cruzes e de onde ele descende e para onde ele ascende, ok? Avaliação reprodutiva. Quando eu clico em avaliação reprodutiva, ele me dá os dados referente à avaliação reprodutiva dos meus animais. Quando eu clico aqui em controle individual, eu vejo aqui todos os dados reprodutivos do meu animal. Qual a espécie dele, o nome, no caso, que é o código, e a última cria quando foi, né? Tem aqui os dados da cria. Eu posso ver também, né, as fêmeas que estão prenhas, né? As fêmeas que estão na avaliação reprodutiva, ok? Como foi a avaliação reprodutiva de cada fêmea de cada animal, e a ficha zootécnica dos meus bovinos. Né? Aqui ó, os dados todos referentes aqui, lactantes vazias, lactantes prenhas e secas vazias, ok? Secas prenhas e assim por diante. Agora a gente vai voltar aqui e vai para o relatório de previsão de parto. O software também dá um relatório com toda a previsão de parto dos seus animais. Eu seleciono aqui, pode ser por atividade, eu quero colocar todas, mas eu quero por controle do tipo animal. Aí eu vou colocar aqui para este ano, para mostrar para mim todos os animais deste ano. Mas poderia ser por este mês e assim por diante. Aí eu tenho aqui os dados referentes às fêmeas, né? Qual a data da previsão de parto, né?
e quantos dias faltam para os partos. Nascimentos. Eu tenho um relatório também com o nascimento dos animais, né? Quem foi, qual o tipo de fecundação que foi feita, quem é a matriz, quem é o reprodutor, né? E qual que foi o peso médio aí do nascimento do animal, ok? Vamos voltar aqui. Procedimentos reprodutivos. Agora a gente vai conhecer o relatório de procedimentos reprodutivos. No relatório de procedimentos reprodutivos, aqui eu consigo encontrar a matriz, né, a data que foi feito o procedimento, quem que é a matriz doadora, quem que é a receptora, né, no caso se for transferência de embrião. Secagem de vaca. Aí a gente também tem um relatório aqui com a secagem das vacas, né, quando que precisa ser feito. Aí aqui ele tem aqui qual que os dados referente aqui à composição do rebanho, que são aqui as vacas que estão lactantes, as vacas secas, as bezerras, bezerros, novilhas, garrotes, touros, né? A gente tem um gráfico aqui de proporção também dos animais, da composição do seu rebanho. Logo embaixo eu tenho aqui os dados referentes aqui também, que é a etapa que ela está, né? O método que foi feito, a data do acasalamento, dias percorrido e qual que é a previsão de parto e os dias para secagem, ok? Além do software fazer todo o controle zootécnico, o software também permite fazer todo o controle gerencial da sua propriedade. Então, quando você faz os lançamentos como a gente fez na atividade pecuária, você pode controlar aqui todos os pagamentos e recebimentos que você tem aqui da sua atividade, das suas atividades ou da sua propriedade. Então, aqui eu tenho aqui todos os pagamentos que eu fiz agendamento, no caso aqui que eu tenho para pagar, como está a situação do meu pagamento, que já está vencido, situação do pagamento, né, qual situação que está, e também do que eu tenho para receber, que é futuro, vencido e assim por diante. O software, ele permite também, como a gente sabe que a parte pecuária, ela necessita da parte agrícola. Ele permite você fazer também todo o controle da sua parte agrícola da sua propriedade. Então aqui eu tenho todas as minhas atividades agrícolas que eu tenho aqui na minha propriedade. Eu tenho algumas atividades do tipo pastagem, por isso eu lanço todas as receitas e despesas na pastagem para fazer o controle e depois fazer a visita dos animais para que eu possa saber como foi a visitação e quais as despesas que eu tive nessa atividade, para que posteriormente seja rateado entre os animais lá daquela atividade ou até mesmo pela atividade em si, ok?